Olá, meu nome é Gabriela, sou nutricionista e você está assistindo o primeiro vídeo desse canal. Eu sou nutricionista há 10 anos e desde a minha graduação eu atuei na área clínica, ou seja, sempre atuei no contexto de doenças, de condições clínicas específicas, atuei na área hospitalar e depois eu fui para a área de pesquisa, que é a área que eu estou atualmente, pesquisa e desenvolvimento, é a área científica. Porém, eu sempre vi desde o período de graduação uma grande necessidade de considerar a nutrição como uma ferramenta de prevenção de doenças, Na época eu tive uma experiência pessoal bem importante, uma pessoa na família que teve diversos e consecutivos infartos e nesse contexto eu comecei a considerar sobre como a alimentação dessa pessoa estava contribuindo para esses eventos. E conversando com o cardiologista, dessa pessoa, e entendendo algumas condições que poderiam afetar essa condição clínica, comecei a pensar muito sobre isso, sobre a nutrição como prevenção. E é interessante que dentro da minha casa, na minha família, existia uma cultura muito forte de alimentação saudável. Então eu cresci vendo a minha mãe cuidando da alimentação, pensando em combinações alimentares que fossem saudáveis, já trazendo alguns contextos importantes sobre não consumir muitos alimentos industrializados. A gente consumia muita fruta, muita verdura, legume, carnes, assim, era uma alimentação muito boa. Inclusive, na época, a gente criava muitos animais em casa, e inclusive comia daí depois esses animais, então assim, era uma realidade muito diferente do que a gente vê hoje. Mas por que eu estou contando essa experiência? Porque nesse universo eu comecei a observar que eu tinha uma realidade bem diferente da maior parte das pessoas, que tem uma alimentação muito baseada em produtos industrializados. E isso considerando a praticidade que essa alimentação traz, e também a realidade que eu observei na prática da universidade, que muitas pessoas também têm uma interpretação diferente daquilo que é saudável. Eu lembro de uma experiência que me marcou muito e eu vou comentar aqui para você ter uma percepção. Num dos momentos da faculdade, a gente fez uma pesquisa com um grupo populacional específico e a gente ia na casa das pessoas para fazer essa coleta de respostas. E aí, eu lembro de uma mulher que a gente foi visitar, ela era uma mulher obesa e com muitas dificuldades. E ela comentou que ela tinha uma alimentação baseada em alimentos muito leves. E aí, eu escutando ela, pensei, bom, é bem comum a gente ter uma percepção errada, daquilo do que a gente come, assim, no sentido de a gente pensar que a gente come pouco e, na verdade, quando a gente vai quantificar, não é tão pouco assim. Ou a gente pensar que a gente come saudável, mas quando a gente vai observar realmente o que está ali nos detalhes, não é tão saudável assim. Eu tive também muitas experiências nesse sentido. E aí, a minha colega que estava comigo perguntou para essa mulher, o que é leve para você? O que é uma comida leve? Aí ela falou, eu como bastante batata palha, por exemplo, porque a batata palha é leve. E ali, assim, eu fiquei, nossa, falei, meu Deus, assim, como essa percepção do que é leve é totalmente diferente, porque a batata palha, ela, no caso, era um alimento que realmente não tinha muito peso, Mas no sentido nutricional, a gente não consideraria como um alimento leve, porque ele é frito, tinha muita gordura, carboidratos simples, no caso de pouquíssimos outros nutrientes agregados, enfim. Então, essa percepção daquilo que a gente come precisa ser, muitas vezes, calibrado. Às vezes a gente acha que está comendo muito bem e precisamos realmente ter um ajuste nesse olhar. Porque quando a gente olha para aquilo que a gente está fazendo de fato, é o momento onde a gente tem a oportunidade de mudar alguma coisa. E aí uma das dúvidas que eu tinha na graduação também era, mas por que eu preciso comer do jeito X, Y, Z? Aonde que está escrito isso? Ou de onde que vem essas orientações? Quem são as pessoas que estudam isso? Hoje, eu tenho uma visão bem diferente, disso, agora eu já tenho uma visão muito mais estruturada, mas o fato é, existem grupos de pesquisa no mundo inteiro, em diversos países,
E existem conversas entre esses grupos, existem alinhamentos entre esses grupos para determinar o que é necessário para a população, né? O Institute of Medicine é uma dessas instituições que faz estudos extensos, enormes, né? Para identificar a necessidade de vitaminas, minerais, de até calorias, carboidratos, proteínas, fibras, enfim, todas essas necessidades de nutrientes e diversas sociedades que avaliam as necessidades de populações específicas, como no caso de diabetes, de hipertensão, onde essas sociedades avaliam uma grande quantidade de estudos e evidenciam aquilo que tem de fato benefício e aquilo que ainda não é comprovado. Então é bem interessante a gente saber que existe uma discussão constante nesse sentido e que muitas coisas, né, que a gente vê mudando, às vezes causam um tipo de insegurança, né? Por exemplo, quando se discutia que comer ovo não era recomendável, porque o ovo tem muito colesterol. Hoje em dia a gente sabe que, ok, o ovo tem colesterol, mas quando você ingere esse colesterol, existe um metabolismo onde a gente converte esse colesterol, o fígado, ele tem um processo de conversão desses nutrientes, enfim. Então, esse processo de avaliar o alimento, como que ele é processado e digerido, né, no processo de digestão, qual é a forma que ele chega no nosso corpo e o que o nosso corpo faz com ele, é algo assim que é extensamente estudado e que a gente ainda não tem todas as respostas. Então, por isso a ciência da nutrição ela está em constante atualização. E aí, o que a gente tem hoje, né? Você pode pensar, nossa, então se a gente está sempre estudando, então a gente não tem nada tão seguro. E isso não é verdade também. Existem muitas coisas que a gente tem muita firmeza e segurança em dizer, porque a gente tem milhares de anos, né, da humanidade aqui, onde a gente consegue entender alguns princípios básicos daquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. E é interessante outro ponto que eu quero destacar aqui com você, é que todas as pessoas, né, no mundo todo, quando a gente pensa, por exemplo, o povo oriental, eles têm uma alimentação absolutamente diferente da gente. Eles têm acesso a outros alimentos, eles têm outra cultura, eles gostam de consumir outros alimentos e eles também têm outra característica genética. Então, além desse contexto, também tem o solo onde o alimento deles é plantado, que é bem diferente do solo onde nós plantamos. Isso também diferencia a composição dos alimentos que a gente consome. E aí, nesse sentido, a gente tem o Ministério da Saúde no Brasil, que tem o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que eu tenho ele aqui impresso, muito lindo, maravilhoso. Existe a versão dele em PDF, que eu vou compartilhar com vocês aqui no vídeo. E é um livro, realmente, com várias recomendações e orientações, um livro muito bonito, com muitas imagens e que respeita muito a nossa cultura alimentar. Esse é um diferencial bem relevante, porque quando a gente fala de Brasil, a gente pensa em 5 regiões bem distintas. E o Guia Alimentar contempla isso. Então, se você é do Norte, você vai encontrar orientações que servem para você aqui. Se você é do Nordeste, ou do Centro-Oeste, ou do Sul, do Sudeste, enfim, você vai encontrar alimentos que você consome, aquilo que está presente na tua cultura no Guia Alimentar também. Uma das regras que a gente tem do Guia Alimentar, que é assim, o padrão ouro, né, a regra de ouro, na verdade, do guia é: consuma alimentos in natura de forma muito mais frequente do que alimentos processados ou ultraprocessados. E o que seria esse alimento in natura? Alimento in natura é aquilo que você consome sem precisar passar por processos industriais. Então, por exemplo, o milho. O milho você pode consumir ele in natura, né? Você pega o milho, cozinha e come. Você também pode consumir ele de forma enlatada. Então, ele está enlatado, já é um alimento que é processado, né? Um alimento que já sofreu algum processo pela indústria. Ou você pode consumir ele de uma forma onde você já não identifica mais ele, como, por exemplo, num salgadinho. Aí você tem o alimento ultraprocessado. Então, a ideia do guia é: consuma mais aquilo que você não precisa desempacotar, aquilo que você não precisa desenlatar, aquilo que você já tem de forma pronta na natureza e você precisa apenas fazer o cozimento, o preparo. E uma pessoa que eu recomendo que vocês sigam, se vocês querem também ter uma alimentação mais saudável, é a Rita Lobo. Ela é uma profissional que consegue conciliar muito bem
essas recomendações do guia com a prática, né? Então a Rita, ela traz muito o conceito de cozinha, de como preparar esses alimentos, e é um dos princípios também do guia alimentar sobre essa questão de alimentação saudável, você cozinhar mais. E aí entra esse embate, né, muitas vezes do mas a questão da vida prática, a gente não consegue muitas vezes ter essa prática de cozinhar e de preparar tantos alimentos. Então, por isso que a Rita Lobo é uma pessoa muito interessante nesse sentido, porque ela traz muito o como fazer, as formas práticas, os cuidados do preparo, né? Então, a gente precisa, sim, considerar a alimentação como uma parte essencial da nossa vida. Como eu comecei, né, no princípio ali do vídeo falando, que a alimentação muitas vezes pode ser uma forma muito interessante da gente ter uma vida muito mais saudável, de prevenir complicações no futuro. Pode ser que com 20, 30 anos você ainda não sinta tanto os impactos de falta de cuidado na alimentação, você come miojo todo dia e fica bem, você às vezes só sente um pouco de falta de energia, porque provavelmente, né, tem essas questões de deficiências nutricionais, etc. Mas com 40, com 50, com 60 anos você vai perceber que essa conta ela vai chegar. E aí, nesse sentido, é muito bom que quanto mais cedo a gente corrige a nossa alimentação, mais cedo também a gente vai ter benefícios dessa alimentação mais saudável. A gente já tem vários estudos mostrando que uma alimentação mais saudável melhora a qualidade de vida, reduz a incidência de doenças, melhora também a questão, o tempo de vida, né? O tempo de vida, e aqui é um ponto importante só para fechar esse vídeo, que passar mais tempo vivo muitas vezes não é tão significativo como viver com qualidade. E essa que é a ideia de ter uma alimentação saudável, é você poder viver com qualidade. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas já na terceira idade muito fragilizadas e debilitadas por doenças crônicas, né, que vão se agravando e vão piorando, vão perdendo a visão, perdendo às vezes a mobilidade, perdendo muito da qualidade de vida. Então, a gente precisa considerar, sim, a possibilidade de prevenir essas situações. Isso não é terrorismo nutricional. Isso realmente é um planejamento de vida. Tá? A alimentação ela precisa ser considerada como isso, como uma forma de planejamento, assim como o exercício físico, né, que se fala sobre a poupança muscular, enfim, que é um assunto para outro vídeo. Mas precisamos considerar, sim, a alimentação como uma forma de planejamento para ter um futuro melhor. Eu espero muito poder contribuir com você nesse processo e também quero trazer outros conteúdos falando sobre os 10 passos que o Guia Alimentar fala, né, como que a gente pode ter uma alimentação mais saudável com base nessas evidências, tá? Porque eu sei que também existe muita informação errada na internet, é por isso que eu também estou aqui, para trazer informações que sejam relevantes e verdadeiras, né, não fictícias. E também outras sugestões de vídeos, coisas que vocês querem saber, que vocês querem compreender e eu posso também contribuir. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, tá bom? Agradeço muito você ter assistido esse primeiro vídeo do canal e te espero aí para novas interações, tá bom? Até mais, tchau, tchau!